Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso espaço virtual voltado para a inteligência aplicada à educação e à evolução também, né? Porque a nossa proposta aqui é fazer você pensar e raciocinar sobre os assuntos de ciências exatas. Bom, hoje nós vamos fazer os exercícios de revisão das funções trigonométricas. Nós tratamos aqui as trigonometrias, né, seno, cosseno e tangente, como uma função. Fizemos a primeira aula de construção do ciclo trigonométrico. Se você não assistiu aquela aula, volta lá e reveja novamente. Depois fizemos a aula de representação dessas funções em gráficos, né? E agora nós vamos resolver os exercícios, né? Dando ênfase a essa questão de seno, cosseno e tangente como função trigonométrica. Bom, o primeiro exercício, né, e o segundo exercício é construção de gráfico. Um gráfico do seno, certo? Aqui, ó, né? E um gráfico do cosseno, aqui, ó, esse aqui, correto? Então, alunos, o primeiro exercício, né, envolve um gráfico da função seno, correto? O aluno, batendo o olho na função, ele já tem que saber qual vai ser o comportamento dela. Isso eu digo porque no Enem eles estão dando a função e pedindo para você relatar qual é o gráfico, certo? Então ele pega lá, dá uma função trigonométrica e coloca várias figurinhas de gráficos lá para você falar qual é o gráfico representante da função, certo? Bom, pelo andar da carruagem já dá para a gente ver aqui, ó, qual é o valor máximo que o seno pode atingir? 1. Qual é o valor mínimo que o seno pode atingir? Menos 1. Então essa função aqui, 5 menos 3 seno de 2x, eu já posso dizer que ela tem um valor máximo e um valor mínimo como imagem, ó. Eu já posso escrever até a imagem dela antes de construir o gráfico, certo? Deixa eu colocar o M aqui bonitinho. Ixi, tá feio, tá feio. Vamos lá, aqui, ó, imagem de F. Desculpa, alunos, a minha falta de estética. Vamos lá. Já dá pra gente construir essa imagem. Por quê? Ó, e depois nós vamos ver no gráfico. 5 menos 3 seno de x. Quando o seno for menos 1, tá? Eu vou ter 5 vezes menos 3 vezes menos 1 vai dar mais 3. Mais 3 mais 5 vai dar 8. Quando o seno for 1, que é o valor máximo, 5 menos 3 vezes 1 vai dar menos 3. Então 5 menos 3 dá 2. Tá certo? Então eu já posso dizer que o valor mínimo é 2 e o valor máximo é 8. E a imagem vai oscilar entre 2 e 8. Nós vamos construir o gráfico aqui e vocês vão ver como que isso é fácil. Primeira coisa, para termos sucesso nessa empreitada, tá? Nós temos que construir uma tabela de valores condizentes com a equação ali, ó, a expressão ali, correto? Então nós vamos construir uma tabela de valores aí. Primeira coisa que vocês têm que entender, eu tenho valor para x e valor para 2 seno de x, certo? Então, dentro desse espaço aqui, o menor valor que vai vir aqui é 0, correto? E o menor valor é 2π, correto? Levando em consideração que o ciclo trigonométrico ele vai de 0 a 2π. Então o 2x aqui, ó, eu tenho que ter um valor, uma tabela para valores de 2x e um só para valor de x. Correto? Correto? E depois que eu tiver os valores aqui de 2x, eu posso computar aqui os valores, né, do x. Então, quais são os valores que o 2x pode assumir? Ele pode assumir 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, correto? Tá aqui, ó. Aí, o que você tem que fazer, aluno? O valor de x, ó, vou fazer num rascunho aqui, ó, nesse canto aqui. O valor de 2x, quando é 0, quanto que vai valer x? X é igual a 0 dividido por 2, que dá 0. Então aqui, 0. Vou puxar essa linha aqui até aqui embaixo. Correto? 0. Ah, professor, então quer dizer que quando eu tiver 2x,
igual a 2π, a π sobre 2, perdão, quer dizer que x, eu vou passar o 2 dividindo aqui, eu vou ficar com π sobre 4, exatamente, π sobre 4 aqui, ó, correto? Quando o 2x for π, passo o 2 dividindo, isso aqui vai me dar π sobre 2, ó, π barra 2 aqui, ó, correto? E quando for 3π sobre 2, o 2x for 3π sobre 2, o x vai dar 3π sobre 4, e quando for 2π, aqui vai ser π, correto? Alunos, entendeu a aritmética que eu fiz aqui? Basta fazer, ó, 2x igual a 2π, isso implica que x é igual a 2π dividido por 2 igual a π, maravilha. Esse x é o que vai no gráfico, tá? São os valores que vão no gráfico, correto? Bom, posteriormente, deixa eu dar uma endireitada aqui. Posteriormente, eu vou ter os valores do seno de 2x, certo? Seno de 2x. Alunos, deixa eu aumentar o espaço aqui, ó. Vamos lá. Aqui eu vou ter os valores de seno de 2x, correto? Maravilha. Como é que vai ficar, professor Luiz Caio Ferreira? Bom, o valor do seno de 2x, ele vale quando 2x for 0 aqui dentro, o seno de 0, 0. Quando 2x for π sobre 2 aqui, o seno de π sobre 2, 1. Quando 2x for π, seno de π, 0. Seno de 3π sobre 2, menos 1. Seno de 2π, 0. Certo? Maravilha. Então o seno vai ter esses valores aqui, ó, enquanto seno de 2x, hein? Não confunda. X vai ser os valores que eu vou colocar no gráfico, correto? Porque quando 2x for 0, o x vale 0. É isso que vocês têm que entender. Quando 2x for, quando aqui dentro for for π sobre 2, significa que o x é π sobre 4. Tá certo? Então, quando o argumento aqui dentro for π, significa que o x é π sobre 2. E aí os valores de seno aqui, ó. Agora, o que eu tenho lá? Eu tenho o valor da função y, né? Ó, o que é o valor da função y? Ela é 5 menos 3 vezes seno de 2x. Então, vamos lá. Quando o seno for 0, 3 vezes 0 é 0. 5 menos 0 dá 5. Correto? Quando o seno for 1, 5 menos 3 vezes 1. 3 vezes 1, 3. Então, 5 menos 3, 2. Quando for 0, dá 5. Quando for menos 1, menos 3 vezes menos 1, dá mais 3. Vezes 5, 8. E quando for 0, 5 novamente. Pronto. Pronto. Agora, nós vamos fazer o gráfico, certo? Fechando a tabela aqui, ó. Né? Fechando a tabela, vou apagar aqui, vou fazer o gráfico naquele espaço, tá certo? Ó, alunos, ó. Não precisa de muito capricho não, tá? Deixa eu desenhar aqui e aqui os meus valores de x, meu valor de y, certo? Bom, levando em consideração maior ou menor valor do y é 2 e o maior valor é 8, certo? Vamos fazendo um espaço bem curtinho aqui, ó. Então, num espaço bem curtinho ali, eu vou colocar os valores de x da minha função, tá? Então, aqui, ó, 0, tá aqui, 0. Quando o meu x, que vai aqui no eixo cartesiano, meu x, vai ser 0, π sobre 4, π sobre 2, 3π sobre 4 e π. Então, π sobre 4, π sobre 2, 3π sobre 4 e π. Maravilha, né? Ó, tá aqui, ó. Correto? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. π sobre 4, π sobre 2, 3π sobre 4 e π. Correto? Esses são os valores de x. Agora eu vou pontuar esses pontos, né? Então, quando o x é 0, né? Ó,
olha no x e olha na função y. Não é aqui, alunos. Ó. Aqui é o seno de 2x. A função y é 3 vezes seno de 2x. Né? É 5 menos 3 vezes seno de 2x. Então eu tenho que olhar aqui. Quando o meu x é 0, ó, aqui tem um valor 5, tá? No meio, bem no meio aqui, ó. Valor 5 entre 2 e 8. 3 para baixo, 3 para cima. Quando o meu x é 0, tá? O meu y é 5. Então, a função seno vai começar aqui, ó, nesse ponto. x0, y5, certo? Maravilha. Quando o meu x é π sobre 4, meu y vale 2. Então, π sobre 4, valor 2. Olha lá. Correto? Aqui, ó. Maravilha. Certo? Quando o meu x é π sobre 2, o meu y vale 5. Opa! Voltamos ao 5 aqui, ó. Correto? Voltamos ao 5. Maravilha. Quando o meu x é 3π sobre 4, meu y vale 8. Então, eu vou lá no valor 8, aqui. E quando o meu x é π, o meu y vale 5. Tá aqui, ó. Bem redondinho para você. Certo? Olha lá, ó o gráfico, ó. Certo? Ó. Aí, ó. Maravilha, né? Período. Período é uma oscilação completa, né? Uma onda completa, um para cima e um para baixo. Então, o período aqui, nós podemos dizer que o período é igual a quanto? O período é π. Porque o maior valor, né? O máximo intervalo do período aqui, da periodicidade, é π. Tá lá. A imagem, 2 e domínio todos os reais, tá? Bom que a gente lembre disso. Olha lá, ó. A minha imagem, ó, de 2 a 8. A função, ela oscila num quadrado, né? Num retângulo aqui, ó, periódico aqui, ó, né? Da função, correto? Maravilha? Deixa eu passar uma cor diferenciada aqui para vocês poderem enxergar. Olha lá, ó. Correto? Período de 2 a 8. Ô, professor, o senhor falou que a função seno, certo? Ela é decrescente no primeiro quadrante, professor. Ela é crescente, perdão, no primeiro quadrante. E a cosseno é crescente. A função seno aqui, ó, tá decrescendo, professor. Isso, função f de x igual a seno de x. A função seno de x. Mas o comportamento dessa função aqui, ó, ela não é seno de x. Ela é 5 menos 3 vezes seno de 2x. Né? Nós temos um negativo ali, ó. Então, ela tem um comportamento de decrescente, né? Decrescente aqui na primeira situação por conta daquele menos 3 lá. Correto? Maravilha? Entenderam isso, alunos? Bom, maravilha. Então, tá aqui, ó. Tabela fundamental, tá? Fazer essa tabelinha aqui, ó, né? Dos valores, né? E vocês vão ver que agora nós vamos ter o mesmo esquema aqui para cosseno, né? E vamos usar o mesmo artifício, a mesma situação, ó. Eu vou fazer essa tabela, vou fazer a tabela aqui em cima do cosseno, tá? Vamos organizar essa tabela aqui de valores, correto? Professor, pode fazer igual o senhor fez lá no seno, já dá a imagem da função? Sim, claro. Quanto que vai ser a imagem de f aqui para nós, ó? Maior valor que você não pode atingir, 1. 5 vezes 1, 5. Mais 2, 7. Menor valor, menos 1. 5 vezes menos 1 dá menos 5. 2 menos 5, menos 3. Então, de menos 3 a 7 vai ser valor mínimo e valor máximo. Essa vai ser a imagem da minha função, correto? Maravilha. Então, nós vamos fazer essa tabela de valores aqui, né, e construir o gráfico aqui embaixo. Então, aqui vamos colocar x sobre 2, que é o argumento. Aqui vai ter os valores de x, correto? Aqui eu vou ter os valores do cosseno de x sobre 2. Eita, tá quebrando aí. Os valores do cosseno de x sobre 2. Nossa, alunos, eu não escrevo, tá?
eu desenho. Eu desenho. Maravilha, vamos lá. Cosseno de x sobre 2. E aqui eu vou ter o valor de y da função, né? Todo o corpo da função, que é y igual a 2 mais 5 cosseno de x sobre 2. Certo? Então vamos lá. Vamos lá. Valores aqui, ó. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, ou seja, são os valores dos argumentos, né? Lá do ciclo trigonométrico, fazer esse gráfico aqui, ó, do ciclo trigonométrico, né? 0, os ângulos fundamentais dos quatro quadrantes, 0, 90, 180, 270, 360. Então, como nós estamos trabalhando em π radianos, né? Essas funções trigonométricas são para equações aí matemáticas, né? Modelos matemáticos aplicados, né? A área do movimento e tempo, período, frequência, essas coisas a gente tem que usar em π radianos, correto? Então, de novo, tá? Aqui no canto, quando x sobre 2 é igual a 0, o 2 passa multiplicando, o x vai passar a ser 0. Ah, professor, então x sobre 2 igual a π sobre 2 é passar o 2 multiplicando, corta 2 com 2, fica π. Exatamente. Então basta eu multiplicar todos esses valores por 2. Ó, 0, aqui vai dar π, aqui vai dar 2π, aqui vai dar 3π e aqui vai dar 4π. Maravilha! Maravilha! Olhando para o valor de x, eu já posso falar o período. Ah, é, professor? Quer dizer que o período é 4π? Sim, o período é 4π. O período é o maior valor de x, né? Não é verdade? Esse aqui é o período, ó, 4π, correto? E o cosseno de 0, agora eu tenho que olhar aqui, ó, porque o argumento lá dentro é x sobre 2. Quando x sobre 2 for 0, cosseno de 0 é 1. Quando x sobre 2 for π sobre 2, cosseno 0, π menos 1, 0 em 270 e 1 aqui. Alunos, volto a ressaltar, o aluno ele tem dificuldade com isso no ensino médio. Cosseno de x sobre 2 não é x, não é cosseno de x, tá? X sobre 2 é uma coisa, o x é outra. X sobre 2 igual a 0 grau significa que o x foi 0. X sobre 2 igual a π sobre 2 significa que o x que eu coloquei aqui em cima é π. Entendeu? Então é exatamente isso. Vamos lá. Aí aqui, ó, quanto que vai dar? 5 vezes 1, 5, mais 2, 7. 5 vezes 0, que é o cosseno, o valor do cosseno é 0. 5 vezes 0, 0, mais 2, 2. Vamos fazer a continha? Vamos fazer a continha, ó. Vamos fazer a continha. Y é igual a 2 mais 5 vezes 1 igual a 7, tá? Vou apagar aqui. Y igual a 2 mais 5 vezes 0 igual a 2. Y igual, ó, 2 mais 5 vezes menos 1, certo? 5 vezes menos 1, menos 5, mais 2, menos 3. Y é igual a 2 mais 5 vezes 0, dá 2. Y é igual a 2 mais 5 vezes 1, 7 novamente. Maravilha, professor. Fecha a conta aí, fecha a régua aí. Que maravilha. Ó, dá para fazer esse gráfico aqui, ó. Um espacinho pequeno aqui que dá pra gente... Só que aí tem que fazer um negocinho decente. Vamos lá. Eu tenho menos 3, né, como menor valor. Então, nós vamos ter que descer um pouquinho mais aqui, né? Aqui vai ser o meu 0. Valores de x, valores de y, certo? Aqui, ó. Os valores de x é essa tabela, né? Então, 0, π, 2π, 3π, 4π, correto? Aqui está o valor de 0. O maior valor do y, né? Vamos colocar o y aqui. O maior valor do y lá em cima é o 7. O menor valor
é o menos 3 aqui embaixo. Não está calimetrado aí com régua, eu coloquei 7 centímetros para cima, 3 para baixo. Não, você pode fazer em casa aí, tá? E tem um valor intermediário aqui, ó, que é o 2, tá? Esse 2, ele tem que ficar ponto médio, né? Geralmente ele fica no ponto médio, entre 7 e menos 3. 5 para cima, 5 para baixo. Ele é o eixo ali, central. Então vamos lá. Vamos lá. Quando o x é 0, o y vale, ó, x0. Tá certo? X igual a 0. X igual a 0. O y vale 7. Então o ponto está aqui, ó. Você tem que olhar, agora para fazer o gráfico, você tem que olhar nessa e nessa tabela. Quando o x for igual a π, o y vai valer 2. Então x igual a π, y vai valer 2. Correto? Quando o x for igual a 2π, o y vale menos 3. Y menos 3. Quando o x for igual a 3π, o y volta a valer 2. Aqui, ó. Y igual a 2. E quando o y for igual a 4π, o x é 7 de novo. Aqui, ó. Correto? Maravilha, alunos? Maravilha? Ó, vai começar decrescente. Olha lá, ó. Vai descer, descer, descer. Depois sobe, sobe, sobe e volta a decrescer de novo. Saiu meio tortinho aqui, né? Que ele tinha que fazer a curva aqui e sair. Mas faça de conta que tá bonito, tá legal. O importante é vocês entenderem essa declividade. Período 4π, tá aqui, né? Porque ele começa aqui, ele vai começar a repetir essa mesma curva, ela vai repetindo novamente. Imagem, menos 3 a 7, correto? Domínio todos os reais. Domínio de f, todos os reais. Está aí a função cosseno, um gráfico da função seno, outro gráfico da função cosseno, fechando essa primeira parte de exercícios aí. Agora nós vamos vir com 2 exercícios para treinar relações fundamentais. Alunos, esses próximos 2 exercícios, nós vamos fazer relação fundamental, mas eu vou... O propósito disso, né, o propósito desses exercícios é fazer você enxergar seno e cosseno como função. Tá? O que é uma função? É uma aplicação. Eu aplico valores a uma determinada variável para obter um outro conjunto de valores numa variável y. Eu tenho a variável independente, que é o x, e a variável dependente, que é o y. Y depende de x nos modelos matemáticos aplicados. Tá certo? Vamos aos outros 2 exercícios. Vamos lá. Então, né? Agora nós vamos... fazer um exercício que envolve um pouco mais de algebrismo aí, aplicando as relações fundamentais. Olha só, calcule K de modo que se tenha simultaneamente seno de alfa igual a 1 mais 4K e cosseno de alfa igual a 1 mais 2K. O aluno, ele pega, né, do ensino médio, os bons alunos que sabem trigonometria, de corte salteado, vai lá, pega, já aplica a relação fundamental, já vai resolvendo. Mas ele não se adequa a uma coisa. Esse K, ele está restrito ao intervalo seno. Então nós temos que fazer uma certa análise, né, de existência. Né? Então, o seno, ele é um valor que vai de menos 1 a 1. Então essa expressão 1 mais 4K tem que ser maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 1. Correto? Essa expressão ela tem que ter essa cara. Inequação, né? Resolvendo essa inequação, nós vamos chegar em K, olha só, alunos. Em K maior igual, menor igual a quem? A menos meio aqui, correto? E aqui a 0. Tá? Não vou ficar resolvendo aqui, passando para lá, passando para cá, não. E resolvendo essa inequação aqui, eu tenho isso, correto? A mesma coisa está aqui, ó, a restrição, certo? O cosseno também me gera uma restrição, porque é simultâneo. Se é simultaneamente, o mesmo valor de K que dá aqui, tem que estar aqui, então tem que servir para os 2 intervalos, correto? Então, colocando aqui, ó 1 mais 2K,
Só um instantinho, com uma questão de espaço aqui, ó. 1 mais 2K tem que ser maior ou igual a menos 1, menor ou igual a 1. Certo? Correto? No passa para lá, passa para cá, nós vamos ter menos 1 aqui para cá, correto? E 0 aqui, né? Então esse K vai ter que ser menor igual a menos 1 aqui, menos 1, e menor igual a 0, correto? Mas tem que ser simultâneo, tem que ser aqui e aqui. Aí eu tenho que fazer o confronto entre esses dois intervalos, correto? O que tem nesse intervalo e nesse intervalo ao mesmo tempo? Vamos lá. Eu tenho aqui menos 1 e 0, correto? Tá aqui o meu intervalo para esse aqui. E esse aqui, ó, é menos meio e 0, né? Fechado, intervalos fechados, ó. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Certo? Correto? O que tem naqueles dois intervalos simultaneamente? Ó, o que tem nos dois intervalos simultaneamente? Aqui de menos 1 a 0, aqui de menos meio a 0. Vai ser o próprio intervalo de menos meio a 0, né? Então, o meu K tem que ser maior ou igual a menos meio e menor ou igual a 0. Essa é a minha condição de existência. Não é verdade? Essa é a minha condição de existência. Pronto. Feito isso, o que vai acontecer? Eu posso ter dois valores para cá. E um desses dois valores pode estar fora desse intervalo. E aí eu tenho que descartar ele. Eu só vou adotar como conjunto de solução o valor que é válido simultaneamente. Correto? Como que eu faço para resolver esse K? Vamos lá, alunos. Primeiro, qual é a relação que existe entre seno e cosseno no ciclo trigonométrico? Existe uma relação, o ciclo trigonométrico é um círculo de raio unitário, formando um triângulo retângulo com projeção ortogonal, projeção ortogonal horizontal cosseno, projeção ortogonal vertical seno. Então, esses dois, seno e cosseno, são catetos desse triângulo. Então, a soma dos quadrados dos catetos, ó o algebrismo agora, hein? Agora o algebrismo é igual a 1, porque o raio unitário é hipotenusa vale 1. Agora o algebrismo, certo? Quanto vale o seno? 1 mais 4K ao quadrado, 1 mais 2K ao quadrado igual a 1. Alunos, quadrado perfeito aí, né? Nós vamos ter no algebrismo, nós vamos ter 16K ao quadrado mais 8K mais 1, mais 4K ao quadrado mais 4K mais 1 igual a 1. Esse 1 aqui, por questões de igualdade, né? 1 e menos 1 zera. Eu vou cair numa equação quadrática do segundo grau, né? K ao quadrado mais 12K mais 1 igual a 0. E aí, não vou fazer delta aqui, x1, x2, porque hoje os vestibulares mais modernos, segunda fase da FUVEST, o aluno ele já pode sair daqui e dizer as raízes da equação de acordo com a fórmula de Bhaskara, fazendo um rascunho. Isso aí hoje é rascunho de vestibular, tá certo? O aluno precisa aprender é raciocinar. Só que eu já vou dizer aqui, ó, o meu K1, né? O meu K1, o delta vai dar 64, você não pode fazer de cabeça, né? O meu K1 vai ser menos 12 mais 8 sobre 40, eu vou ter menos 1/10 de solução, né? Menos 1/10 de solução é válido? Menos 1/10? Menos 1/10 está entre menos 1, menos meio e 0? Né? Menos 1/10 está entre menos meio e 0? Sim, está entre menos meio e 0, correto? Então, isso aqui já faz parte do meu valor de K, menos 10, isso aqui está dentro da minha solução, correto? O K2, ele vai ser menos 12 menos 8 sobre 40, isso vai me dar menos 20 sobre 40, vai me dar menos meio. Opa, intervalo fechado aqui no meio, alunos, ó. O meio ele é fechado, olha lá, maior ou igual a menos 1, no menos meio ele é fechado. Então, para cá igual a menos meio, a situação também vale. Então, para que nós tenhamos, né, um seno e cosseno, um seno igual a 1 mais 2K e um cosseno igual a um seno mais 1 igual a 4K e um
cosseno igual a 1 mais 2k, esse k tem que valer menos 1 sobre 10 e menos 1 sobre 2 menos meio. Maravilha, não? Tranquilo, né? Então tá, maravilha. Entenderam, alunos, a proposta? Usei a relação fundamental, o teorema de Pitágoras, né, no ciclo trigonométrico. O teorema de Pitágoras no ciclo trigonométrico é seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que é igual a 1. 1 é quem? Hipotenusa. Maravilha. Agora, ele está pedindo para nós resolvermos a equação, outro algebrismo, né? 4 seno ao quadrado de x mais 6 cosseno ao quadrado de x igual a 5. Alunos, aqui nós temos uma função, alunos. Quando ele pede para eu resolver uma equação trigonométrica em que ele quer o valor de x, para x variando de 0 a 2π, ele está querendo o domínio da função cuja imagem é 5. Tá certo? Qual é o domínio, né? Qual é o ângulo, o argumento, certo? Que me gera um valor 5 toda vez que eu pego 4 seno ao quadrado mais 6 cosseno ao quadrado igual a 5. Só que aqui eu estou trabalhando com duas funções, né? Com duas projeções. Então eu posso transformar uma dessas projeções em uma projeção única. Vocês sabem, né? Que o teorema de Pitágoras nos diz que a projeção ortogonal sobre o eixo vertical mais ao quadrado mais a projeção ortogonal sobre o eixo horizontal ao quadrado é igual a 1. Vou conversar assim com vocês para vocês entenderem. Então vamos trocar aqui, ó, vamos chamar o cosseno ao quadrado de x igual a 1 menos seno ao quadrado de x. Vamos tirar e vamos substituir lá. Ah, o professor, posso substituir o seno, colocar 1 menos cosseno aqui e trabalhar com cosseno? Pode, vai dar o mesmo valor, porque simultaneamente tem que dar valor 5, tanto seno e cosseno, correto? Nessa expressão aí. Então, aqui, ó, eu vou fazer um trabalho de substituição. Então, vai ficar 4 seno ao quadrado de x mais 6 vezes, ó, o algebrismo, ó, substitui 1 menos seno ao quadrado de x igual a 5 no algebrismo. Agora é algebrismo. Agora é continha, vamos lá. 4 seno ao quadrado de x mais algebrismo, aplicando distributiva, 6 menos 6 ao quadrado de x igual a 5. Maravilha, vamos lá. Algebrismo. Aqui vai me dar 4 seno ao quadrado com menos 6 seno ao quadrado, menos 2 seno ao quadrado de x. Olha que maravilha. Mais 6 igual a 5. Algebrismo, hein? Passo 6 para lá, que maravilha. Menos 2 seno ao quadrado de x, 5 menos 6, menos 2 seno ao quadrado de x igual a menos 1. Maravilha! E agora? Passa o menos 2 dividindo, eu vou ter seno ao quadrado de x menos 1 sobre menos 2, que vai me dar meio no algebrismo. Vamos aqui. Seno de x, olha uma coisa que os alunos esquecem no ensino médio, eu vou falar ali agora, tá? Vou caguetar, eu vou entregar ali agora. Isso é bons alunos faz isso, bons alunos. Por quê? Porque o aluno, ele tem uma dificuldade do seguinte, de interpretar matematicamente a situação. Ele sabe fazer continha. Vixe, bota aqui, ele resolve, ele sabe fazer as fatorações, tudo, mas ele não interpreta matematicamente. Ele pega isso aqui e joga raiz quadrada de meio e resolve. Mas não é raiz quadrada de meio, alunos, é mais ou menos raiz quadrada de meio, né? Esse quadrado aqui, ó, vem em forma de raiz quadrada aqui, ó, você joga a raiz quadrada aqui. Ah, por que, professor, seno ao quadrado não é igual a meio? Qual é o número que é elevado ao quadrado dá meio? Certo? Pode ser um valor mais raiz quadrada de meio, se eu levar um mais raiz quadrada de meio ao quadrado dá meio positivo, e se eu elevar menos raiz quadrada de meio ao quadrado, elevar também vai dar meio positivo. É por isso que quando a gente chega a x igual a raiz quadrada de 4, nós temos que colocar mais ou menos 2, porque tanto menos 2 como mais 4 elevado ao quadrado dá 4, correto? Maravilha? Tanto menos 2 como mais 2 ao quadrado dá 4, então, né, e o aluno ele não faz isso, aí ele erra. Ou ele deixa a questão incompleta, porque aqui vai ficar mais ou menos 1 sobre raiz de 2, certo? Só que ele quer x.
Ah, professor, se ele quisesse só o x, eu poderia deixar assim, está errado? Claro que não, está certíssimo. O grande problema é que nas questões de vestibulares, geralmente, ela vem na forma mais simplificada. Então, você vai lá nas alternativas, lá nos testes de múltipla escolha, né? Por isso que eu não gosto de teste de múltipla escolha, provas assim, porque dá a entender para o aluno que isso aqui é errado. Tem professoras na sala de aula que falam que isso é errado. Isso não é errado. Tá certo isso aqui. É que ele quer uma resposta mais simplificada do que essa. Mas isso daqui tá certo, não tem nada de errado nisso, tá? Então vai ficar mais ou menos raiz de 2 sobre 2. Agora aqui eu vou fazer a solução, ó. Ó, vou fazer a solução aqui, ó. Correto? Se eu tivesse colocado sem o mais ou menos, eu ia supor que seria mais aqui. Eu só ia colocar duas soluções. Como é mais ou menos, num ciclo de 0 a 2π, eu tenho 4 soluções. Eu tenho duas soluções positivas para o seno, que é primeiro quadrante, e 2 soluções negativas para o mesmo seno, que é terceiro e quarto quadrante. Correto? Que é válido para aquele cosseno ali. Se você tivesse substituído, tá? Ao invés do seno, do cosseno, perdão, se você tivesse substituído o seno aqui na frente e trabalhado só com cosseno, você ia chegar no mesmo resultado. É simultaneamente para os dois, meu amigo. Tá certo? Então aqui, ó, o seno, ele é π sobre 4, 45 graus, ele é positivo, raiz de 2 sobre 2. E no 3π sobre 4, que é 135 graus. Ô professor, como é que eu faço para passar de π assim, hein, professor? Já falei. Pega 45, multiplica por π e divide por 180. Aliás, você não deveria assistir essa aula sem o ciclo trigonométrico, aquele que a gente construiu na primeira aula de trigonometria, aí na sua casa. Tá? Espero que ele esteja aí na sua mesa aí de estudo, na frente do computador aí, na nossa videoaula. Tá certo? Então, é uma dica que eu te dou. Pode olhar à vontade. Você não vai decorar isso assim, ficar estudando, tentando decorar. Você vai decorar mediante as resoluções de exercício. Conforme você vai fazendo vários exercícios, você vai pegando intimidade com o ciclo trigonométrico e automaticamente você começa a decorar, memorizar, tá certo? Então, no terceiro quadrante, nós vamos ter 5π sobre 4, que é o menos raiz de 2 sobre 2, que é mais ou menos. E no quarto quadrante, 7π sobre 4 é a outra solução. Maravilha! Essas são as 4 soluções ótimas aí, né? Dessa equação ou dessa função trigonométrica escrita nesse formato. Correto? Isso é uma função trigonométrica, alunos. Eu achei o domínio da função aqui, ó, π sobre 4, 3π sobre 4. Eu tinha uma imagem 5. Qual é o valor do x? Qual é o valor do domínio para que a imagem seja 5 desse modelo matemático? Funções são modelos matemáticos. Todas as equações que você vê no dia a dia aí de matemática são modelos matemáticos aplicados, correto? Agora nós vamos para o último exercício. Esse tá quente, ó. Tá lindo. Você vai ver que para você resolver esses determinados tipos de problema no dia a dia, as funções trigonométricas dão uma grande força. Vamos lá? Bom, agora para finalizar, né, nós vamos fazer um exercício de 2009, caiu na GV. Nós adaptamos para a proposta da nossa videoaula aqui, tá certo? Para que a gente possa fazer algumas discussões que seja interessante para todos nós e você aí de casa que nos está acompanhando, tá certo? Então nós fizemos algumas adaptações para ficar ok, mas é exercício de vestibular. As adaptações que nós fizemos não comprometem, tá, a proposta do exercício, ok? Então vamos lá, bem contextualizado do dia a dia. Olha só, estima-se que em 2009 a receita mensal de um hotel seja dado por R, né, de T, R de T, tempo, 30.000 mais 15.000 cosseno πt sobre 6, em que T igual a 1 representa o mês de janeiro, T igual a 2 representa o mês de fevereiro e assim por diante, correto? Ele pede, qual é a receita no mês de junho? Isso é o item A. Item B, em qual mês o hotel terá uma receita de R$45.000? Aí o aluno, ele trabalha no hotel, ele é aluno do ensino médio, né? Trabalha, aquele aluno que trabalha e estuda ao mesmo tempo. Ele não sabe como que uma equação matemática como essa pode fazer parte do dia a dia dele.
Esse é o grande problema do nosso ensino médio hoje no Brasil, a falta de contextualização. O aluno ele tem que entender que o seguinte, por ser hotel, ele tem um X limitado, porque se o hotel tem 20 quartos, cada quarto custa R$300, ele vai ter uma receita máxima, né, quando os quartos estiverem todos lotados, de R$6.000, não vai ultrapassar isso, correto? Correto? Ele não vai ter, né, lucros máximos aí crescentes, ele vai ter uma receita máxima, correto, de R$6.000. Se for baixa temporada, o hotel tem, né, momentos de baixa temporada, não é verdade? Vamos supor que nós estamos falando do Guarujá, por exemplo, cidade praiana, quando chega mês de junho, julho, que é frio, o hotel tem baixa temporada, então vai ocupar 5 quartos só, por exemplo, máximo. Então 5 vezes 300, 1.500. Então a receita dele vai oscilar entre 6.000 e 1.500, receita máxima e receita mínima. Estou dando um exemplo grosseiro, amor. Tá certo? Então ele fica oscilando. E aí o aluno ele não sabe como trigonometria pode ser usado para fazer esse tipo de cálculo. Tá certo? Um matemático bem apurado vai fazer, né, por esse cálculo com trigonometria. Por quê? Porque envolve questões de tempo, de período. Num período de um ano, o hotel vai ter épocas do ano que ele vai lucrar muito mais. Num determinado período do ano ele vai lucrar menos, entendeu? No outro ano segue a mesma situação, correto? Beleza? Maravilha? Então vamos lá. Qual é a receita no mês de junho? Letra A. Mês de junho, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, mês 6. Não precisava nem ter feito no dedinho, né? Mas eu faço questão de fazer para vocês enxergar. T igual a 6, é o 6º mês. Então quer dizer que o meu T aqui, ó, tem que ser 6. Então R de 6 é igual a 30.000, olha lá, ó, R de 6, né? Domínio 6. E agora eu vou saber quem quer minha imagem. 15.000 vezes o cosseno de π vezes 6 no lugar do T sobre 6. Olha que maravilha. Maravilha. Olha lá, ó. Corta, corta. Eu vou ter um R de 6 igual a 30. Mas tá quebrando esse giz, hein? Tá quebrando. 30.000. Vamos lá. 30.000. 15.000 vezes o cosseno, aqui sobrou π, ó, 6 dividido por 6 dá 6, ficou π lá dentro. Cosseno de π, a gente sabe que é menos 1 de acordo com o ciclo trigonométrico. Então, minha receita no 6º mês vai ser 30.000, menos, porque 15.000 vezes menos 1 dá menos 15.000, né? Menos 15.000, correto? Quebrou de novo. Isso vai me dar R$15.000 aí de receita, né? Vamos colocar em forma de dinheiro aqui, receita de R$15.000. Maravilha, baixa temporada, né? Mês de junho, frio, cidade praiana. O povo quer saber de praia não, o povo quer, né? Quer curtir festa junina. Então a receita desse hotel vai ser um pouco abaixo do esperado. Aí você fala assim, ô professor, mas por quê abaixo do esperado? Porque o maior valor aqui é 1, correto? O maior valor do cosseno aqui é 1. 1 vezes 15.000 dá 15.000, mais 30.000 dá 45.000. Essa seria a receita máxima. Que é o que nós vamos ver agora, ó. Em qual mês o hotel terá uma receita de R$45.000, que é a receita máxima dele? Então o item B, né, ele pede em que mês o hotel terá a receita de 45.000. Aí, você, estudante do ensino médio, falou, professor, só de olhar o modelo matemático da função dá para a gente saber qual é o valor máximo e qual o valor mínimo. Então eu posso estimar, né, baseado no modelo matemático, qual é a receita mínima e qual a receita máxima, professor, do hotel? Sim. A receita mínima, como aqui é positivo, vai ser quando o cosseno for menos 1, que é o menor valor. Então menos 1 vezes 30 dá menos 15.000. 30 menos 15.000 dá 15.000. Está aqui. Vai acontecer no mês 6, mês de junho. A gente já fez isso. Então, o valor máximo vai ser quando o cosseno for 1, que é o maior valor que o cosseno pode atingir. 15.000 vezes 1 dá 15.000. Mais 30.000, 45.000. Exato. E o exercício B está perguntando exatamente em que mês isso acontece. Certo? Qual é o mês que isso acontece? Vamos ver. Tá certo? Vamos lá. Então, item B aqui, né? Eu quero
eu quero a receita, o R de T, igual a 45 mil, correto? Isso implica um T igual a quanto? É isso que eu quero, correto? Então vamos lá, igualando 45 mil igual a 30 mil mais 15 mil cosseno π 6 vezes T. Maravilha, certo? Maravilha, vamos lá. Passa para lá, passa para cá. 15 mil, entendeu aqui, alunos? Eu vou passar esse 30 mil para lá, menos 45 menos 30 mil, vai ficar igual a 15 mil cosseno de π 6 vezes θ. Essas continhas a gente tem que, né, passar direto. Então, 3 zero aqui, 3 zero aqui, passo 15 dividindo 15 aqui, 15 por 15 vai me dar 1 igual a cosseno de π 6 vezes t. Ora bolas, vamos lá. Quando que o cosseno é 1? Quando o seu argumento total aqui dentro for zero. Quando eu tiver cosseno de zero, eu tenho 1. Então, π sobre 6 vezes t igual a 1 não, igual a 0, né? Quando o cosseno aqui for 0 aqui dentro, o meu argumento é 1. Então, 0 aqui, correto? Ou quando π sobre 6 vezes t igual a... quando aqui for 2π. Maravilha, 2π. Aqui vai dar t igual a 0. Não existe mês zero, aluno. Ele diz que nós começamos o contexto do exercício da mês 1 igual a janeiro, mês 2 igual a fevereiro. Nós vamos até o mês 12 de dezembro. Então isso aqui não existe. Isso aqui para nós tá fora, é carta fora do baralho. Então eu vou trazer aqui, ó, π vezes t dá tπ. O 6 passa multiplicando, eu vou ter π vezes t igual a 12π. Passa o π dividindo, 12π dividido por π, vai me dar 12 no mês, 12 no mês t igual a 12. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, mês 12 é o mês de dezembro, mês natalino. Isso é alta temporada do hotel, final de ano, festa de Natal, o hotel recebe maior número de familiares. Eu acho que não é Guarujá não, porque Guarujá geralmente é janeiro, né? Natal é mês de família, provavelmente pode ser a cidade de São Paulo, grande capital paulista, né? Onde os parentes vão festejar o Natal e o Ano Novo e fica no hotel, ao invés de ficar na casa dos parentes. Maravilha, tá certo? Ok? Alunos, fechamos a nossa aula de função trigonométrica. Os exercícios que nós resolvemos aqui é para dar ideia para você de função, correto? Mas nós não poderíamos dar essa ideia antes de construir o ciclo trigonométrico, por isso nós passamos pela passagem da construção do ciclo trigonométrico e depois da construção do gráfico. Saiba que em valores numéricos, seno e cosseno são projeções ortogonais sobre eixo horizontal, que é o cosseno, e eixo vertical, que é o seno, correto? E em termos, quantitativos, eles representam uma função. Um ângulo aplicado ao cosseno me dá o valor dessa projeção aí, vertical e horizontal. Maravilha! Tá certo? Quero encerrar essa aula de hoje com um forte abraço para você. Voltamos nos próximos capítulos. Agora vamos trazer, né, aulas de matemática de PA e PG, né, progressão aritmética e progressão geométrica, também como assunto de função. Saiba que PA e PG são funções também e vocês vão descobrir aqui conosco, tá certo? Um forte abraço e te vejo no futuro. Até lá!